Filosofia X. O respeito ao educador. Muitas vezes o professor, numa sala de aula, ele observa que tem criança que fala demais, aparece demais. E ele, como sabe, vê que aquela criança é inteligente, ela sabe, ela fala, ela se expressa, mas ela é muito eloquente, muito exaltada. O professor observa e começa a deixar ele do lado dele, porque sabe que aquela pessoa ali, aquela criança, aquele aluno é eloquente. Então com ele eu não vou precisar falar muito, só vou ter ele do meu lado, ensinar ele, mostrar ele, dar liberdade, porque ele é eloquente. Mas muitas vezes tem aquele aluno na sala de aula, ele não levanta a mão para nada, ele é quieto, ele senta no canto dele, fica no canto dele, observando toda a aula. Toda a aula. Ele observando a aula do professor e sabendo o que deve fazer. É aquele aluno que quando levanta alguém falando algo que para confrontar o professor, sem equilíbrio, sem coerência, aquele aluno ele abre a boca, ele começa a falar, não, o professor ele está ensinando isso. Ele ajuda a dar credibilidade nas palavras do professor. Tem uns alunos que ele não faz nada, não está nem aí, desatento a tudo, déficit de desatenção, problemas psicológicos, já vem cheio de problema. Ele senta lá e não faz nada, às vezes viaja, faz uma bagunça, mas sem entendimento de nada. Então a filosofia X é assim. O professor, eu não tenho que falar tudo que o professor fala sim ou não ou sim. Eu não tenho que falar tudo sim. Eu também posso falar não. Mas as palavras trazidas em sabedoria sobre a leitura, o ensino, perfeito. Mas às vezes algo que sai da nossa boca, igual o professor nessa trilogia do ego, o nosso ego, a gente erra, somos defeituosos. Eu respeito a educação e apoio. Nós somos errados, nós saímos do jardim do ego, do Éden, lá a gente era cuidadinho, frutinha, tem uns que era mais cuidado do que o outro. Mesmo ainda crianças, não pode falar nada, não pode confrontar. O nosso ego tem que ser o nosso diabo, o nosso eu, o nosso Satanás, a nossa divisão tem que ser confrontado e melhorado. A gente tem que exceder a dos escribas e fariseus. Na época eram os que tinham lei, dogmas, roupas. A mesma coisa de hoje. Quando nós estávamos na religião, nós éramos os melhores. Eu ficava quieto, não falava nada, ficava na minha, procurava ajudar sem eu precisar falar nada, mas eu fazia a minha parte. Saí para um certo desigrejado messiano judaico, fazia a minha parte, falava certas coisas lá que não concordava, mas o ensinamento no momento era um ensinamento de evolução ali, com a Bíblia, mas não falava nada, eu fazia. E agora na filosofia X, não falo nada. Não me reuni ainda. Será que eu estou em pecado porque eu não me reuni? Mas eu faço. Primeira coisa que eu conheci a verdade. Comecei a fazer vídeo, falar do poder político religioso sionista. Comecei a falar dos cristãos judaicos. Comecei a colocar em prática. Em cartaz. A falar, a fazer. Tem certas coisas, às vezes, que fala, vai confrontar, mas vai me confrontar por quê? Para mim ser melhor do que eu era antes. Não tinha lá, rapaz, eu não era aquele cara que andava com a Bíblia debaixo do braço. Não, amor, tá repreendido em nome de Jesus, o diabo sai para lá. E a minha mente era presa
numa prisão mental, que eu não podia nada, não podia nem olhar para o lado. Na filosofia X, a minha mente, o meu terceiro olho foi aberto. E eu dou pago para quem tem honra. Eu entendi o que eu ter coerência do meu terceiro olho, que eu tenho o bem e eu tenho o mal. Eu tenho que ter entendimento com equilíbrio. Mesmo que se o professor, você não está aparecendo aqui, mas aparece em outra parte, fazendo algo, levando a filosofia X, o entendimento. Não procuro ver outros assuntos, porque a maioria dos assuntos que a gente vai ver em outra parte, eu só vou ter que tirar o que é bom. A maioria traz o cristianismo judaizado, a maioria traz a prisão mental, te deixar preso em alguma coisa, em alguma parte. E o que o professor Háquio traz para nós é a liberdade da consciência, mas com o equilíbrio, porque Jesus falou do equilíbrio. Seja manso como uma pomba, mas também seja prudente como uma serpente. Então, e tudo que traz a divisão, não é que você não está reunindo, você está dividindo, não. Você tem que estar preparado, porque quando precisar, ou quando falar algo e precisar ter alguém para te defender, o professor é assim, o aluno está ali para defender, para aprender, para ser discipulado. Não é discipulado para ser um prosélito, não. É para ter liberdade mental. Então ter liberdade é ter coerência e equilíbrio, é equilibrar tudo. Opa, eu não posso ser extremo a nada, eu não posso ser extremo à direita, eu não posso ser extremo à esquerda. Eu tenho que ter equilíbrio a tudo, eu tenho que saber falar sim, não, não e sim. Eu respeito a educação. Sempre que eu entrei na sala de aula, eu era uma criança que tinha déficit de atenção. Desatenção. Meus pais me acharam que eu não ia fazer nada na vida, mas venci, não é que eu não, venci porque eu ganhei sabedoria, eu ganhei entendimento que eu posso falar com um jovem, posso falar com meu filho, mas sem usar a Bíblia. Na Bíblia está escrito, não. Eu entendi o que é o espírito da Bíblia, eu entendi o que é tirar a essência, o espírito, por que aconteceu aquilo, para que era aquilo, o que era aquele, para mim entender. Não é a necessidade de eu ter que colocar na minha vida. Agora, se o cara é todo errado, fica preso na prisão, vai sarar na prisão mental lá. Mas o problema é o seguinte, que muitos são problemáticos. Muitos, porque tem vários tipos de pessoa, são ego baixo, porque você não pode falar nada, tudo que você vai falar, a gente se dói, certo? Se fala um negócio, mas eu tô fazendo, e você se dói. Mas entenda, não ouvi nem vi ninguém pregando sobre o poder político religioso sionista. Não vi ninguém pregando contra os cristãos judaicos. Não vi. Posso ver várias coisas. Ok, vou tirar o que é bom, essencial, do dia a dia. Mas aí, me liberta a minha consciência, então eu tenho que dar valor ao sábio. Não tem que puxar saco. Eu não tenho que puxar saco do professor, para carregar as canetas dele. Tem criança, a minha filha mesmo gosta de ajudar a professora. Mas muitas vezes não é puxar saco, é ajudar, é colaborar, é colocar um estudo, algo que o professor não teve tempo ainda, você ensinar alguém, o professor indicou isso, falou isso e isso. Mas não, muitas vezes o professor mostra numa sala de aula um filme, mas tem pessoa que é tão extremista que ela quer seguir aquilo com uma loucura, sem entendimento, sem coerência, sem equilíbrio. Eu respeito a educação, eu apoio a educação com equilíbrio e coerência e equilíbrio. Lembre-se você
está no seu direito. De sim, de não e de sim. Mas tudo com equilíbrio, com amor. Cuidado, a divisão é ego. O mimimi é ego. O que você traz de diferente sem colaborar é ego. Filosofia X.